Médico de homens e de almas. A história de São Lucas. Capítulo 7. Diodoro Cirino acordou e tomou conhecimento de 3 fatos desoladores. O marido da irmã mais velha de Aurélia, o senador Carvilho Ulpiano, era hóspede indesejável em sua casa. Chegara na noite anterior e mostrara-se afetuosamente complacente, tendo, ao que parecia, esquecido de que, embora fosse membro de família muito nobre e antiga, casara-se com Cornélia pelo dinheiro dela. Esse dinheiro não só lhe servira para fazer-se senador. Apenas por suborno era o que Diodoro dizia, selvagemente, mas possibilitara que se entregasse à sua paixão pela arte egípcia. Ouvira falar em alguns vasos excelentes e em estatuetas que datavam da segunda dinastia e estava a caminho do Egito para negociá-los. O segundo fato infeliz com o qual Diodoro se confrontava naquela manhã era ser aquele o dia do mês em que devia reunir-se com os magistrados sírios no Palácio da Justiça e ouvir as queixas dos nobres, proprietários e caudilhos locais sobre as taxas extorquidas às províncias, e especialmente a eles próprios, e ouvir os relatórios dos velhacos coletores de taxas, que Diodoro detestava mais do que qualquer outra espécie de homem. Para Diodoro, um coletor de taxas, embora aparentemente necessário naquela época degenerada, era mais imundo do que o mais imundo chacal, e tinha algo dos hábitos de um chacal. Sobre isso, Diodoro discorria em altas vozes, com as mais profanas expressões militares. Tal coisa entusiasmava invariavelmente as vítimas dos coletores de taxas. O terceiro era estar com dor de cabeça. Conhecia aquelas dores de cabeça que o atormentavam habitualmente naqueles dias em particular, e mesmo todo o saber de Quépta não era suficiente para aliviá-las. Acordara com um temeroso e súbito fulgor da luz diante dos olhos, depois com a náusea consequente, a seguir com o agudo seccionamento da visão e a temporária diminuição da vista, tudo rematado com a maldita hemicrânia. O fato de Quépta poder dizer-lhe eruditamente que se tratava de uma enxaqueca e que Hipócrates, considerado o maior médico da antiguidade, nascido mais ou menos em 460 a.C., escrevera um longo e precioso tratado sobre isso, não eliminava as náuseas, não retirava o martelo que batia de um lado de sua cabeça, nem a sensação de que a morte estava próxima e não seria de todo mal recebida. Que o Hades engula o teu Hipócrates, dizia enraivecido a Quépta. Não quero mais tuas poções e efusões mal cheirosas. Submetia-se quase sempre às efusões e às poções e então vomitava triunfantemente diante de Quépta e dirigia-lhe olhares furibundos e acusadores. A enxaqueca não abandonava até a noite. Bastava que deixasse a Antioquia e fosse para casa que ela desaparecia, deixando uma fraqueza desagradável que antecipava o tratamento e a preocupação da amorosa Aurélia. Gozando ambas as coisas, ele dizia a Quépta: estás vendo? A mão de uma mulher é mais sábia do que a de qualquer médico, seu charlatão. A isso, Quépta respondia apenas com um sorriso. Uma vez dissera Diodoro que as suas dores de cabeça eram seu protesto contra os magistrados e coletores de taxas, que ele detestava. Mas Diodoro ficara tão zangado com aquela insinuação de debilidade feminina que Quépta nunca mais repetiu a indiscrição. Diodoro, o virtuoso romano, acreditava que o pessoal doméstico responsável levantava-se antes do amanhecer. O senador não se levantava ao amanhecer, e Aurélia, que tinha afeição até mesmo pelo seu cunhado, não permitia aos escravos seu assalto habitual e ruidoso às colunas, pisos e paredes com esfregões e vassouras, enquanto o senador não chamasse para que lhe levassem ao leito a primeira refeição. Isso, para o tribuno,
era empilhar degradação sobre degradação, casa suja e primeira refeição na cama. Sem dúvida, coisa típica da Roma moderna. O séquito do senador, escravos mimados e secretários, estava sempre escrevendo cartas, mesmo quando visitava Diodoro, para ter certeza de que seus clientes não se esquecerão de manter-lhes os cofres cheios durante a sua ausência. Recebia invariavelmente os melhores aposentos nas instalações dos escravos da casa. O senador costumava trazer com ele 2 belas escravas, aumentando a cólera de Diodoro, que enclausurava as moças sombriamente. Não haverá orgias nesta casa, dizia ele ao senador, que sorria com indulgência, e se surpreendia sempre ao ver que as bonitas escravas daquela casa bárbara jamais chamavam a atenção de seu dono. Além disso, o senador usava nardo e essência de rosas, e Diodoro dizia em voz alta: não apenas uma casa suja e primeira refeição na cama, mas também perfumes. Fingia considerar extraordinário o senador, o que convencia este último de que Diodoro devia permanecer na Síria, apesar de suas cartas para Roma. Aquele era um assunto sobre o qual o senador ainda não falara com seu hospedeiro. Sentia que necessitava primeiro de um repouso prolongado. Enjoara durante toda a viagem até Antioquia, e Diodoro era um homem difícil. A dor de cabeça fora extraordinariamente forte naquela manhã, e Quepta, misturando poções enquanto seu senhor urrava negativas, percebeu que Carvilho Ulpiano acrescentava uma tortura extra à aflição. Deu a taça a Diodoro e disse maciamente: um estudante de Hipócrates uma vez perguntou ao grande médico: assassínio permitido não aliviaria as dores da vítima? Ao que Hipócrates respondeu: com certeza. Estás querendo insinuar que se eu pudesse matar alguém ao acaso sem escrúpulo, isso melhoraria minha dor de cabeça? Perguntara Diodoro, ultrajado, sentando-se na cama. Quepta anuiu. Diodoro começou a blasfemar, depois sorriu, pensando em seu cunhado. Essência de rosas, murmurou, puf! Tornou a tombar sobre os travesseiros e entregou-se a uma agradável fantasia. A enxaqueca aliviou um pouco e daquela vez Diodoro não vomitou a poção. Ainda assim, sentia-se mal e de mau humor quando saiu da casa para a manhã fresca e reluzente, sem tomar qualquer refeição, pois não podia comer quando sentia assim aflito. Aquele filho de uma raça inteira de porcos podia ao menos ter trazido Cornélia, pensou ele, para visitar minha esposa em vez de trazer apenas cartas. Cornélia, porém, tão simples, robusta e destituída de imaginação quanto Aurélia, teria inibido de certas formas as diversões do senador. Diodoro consolou-se pensando que as visitas do cunhado eram poucas e bem espaçadas. A enxaqueca, depois de reduzir um pouco a visão, sempre fazia Diodoro enxergar clara e rapidamente demais, de forma que enxergar já era em si doloroso. Aquela possibilidade aumentada de ver deprimia-o. Ouviu alguém sorrir, pestanejou, levando a mão à cabeça. Quem podia rir quando o dono da casa estava morrendo em pé e temendo o rumor, a agitação e o ribombar da biga que depressa chegaria para levá-lo a Antioquia? Resmungando palavras que ele jamais usava diante de alguém, a não ser dos coletores de taxas, deixou o pátio externo e foi para os jardins. Sua filha Rúbria e Lucano estavam jogando bola com 2 jovens escravas e fazendo ruído bastante para acordar os mortos, ou, foi o que pensou Diodoro, o bastante para acordar qualquer um, menos o fragante senador com seus olhos. Aquela donzela de olhos negros, faces vermelhas e cabelo preto flutuante, vestida com uma comprida túnica rosada a correr para apanhar a bola que Lucano, ou uma das escravas, arremessava, era uma bela visão. Em contraste, Lucano parecia um jovem e dourado deus, complementando-a, e as moças escravas vestidas tão simplesmente como sua jovem senhora, e tão encantadoras quanto ela, assemelhavam-se a ninfas, seus pés brancos molhados de orvalho, as tranças ruivas e castanhas cascateando atrás delas como flâmulas.
Em torno daqueles jovens, todo o jardim parecia ter saído recentemente das mãos de Ceres, filha de Saturno e Cibele, deusa latina da agricultura. As palmeiras agitando-se e curvando-se sob o vento perfumado, as estátuas resplandecendo, as fontes saltando como prata líquida e o arco do céu mostrando o azul mais inefável. Durante um momento, o mau humor de Diodoro abrandou-se. Contemplou o rapaz e a mocinha e pensou: como é maravilhoso ser inocente e belo. Ficou então novamente zangado. Ninguém tinha o direito, nem mesmo uma donzela e um menino, de ser inocente neste mundo asqueroso, composto de senadores perfumados, vice-coletores de taxas, magistrados, oficiais e cesares que não respondem cartas urgentes. A mocinha tinha 14 anos. Precisava ficar noiva agora e preparar-se para o casamento. Era o que pensava Diodoro, ressentido. O fato de o senador ter mencionado discretamente um de seus próprios filhos, agora com 17 anos e pronto para o casamento, e daquela referência ter feito Diodoro parecer-se a um verdadeiro Marte, com faíscas vermelhas nos olhos, fora completamente esquecido pelo tribuno. Rúbria, embora ainda esbelta demais e dada a ataques de dispneia e lividez em torno dos lábios quando se cansava, tinha pequenos seios redondos e suas pernas, surgindo sem modéstia alguma de sob sua túnica esvoaçante, eram definitivamente as pernas de uma mulher. Diodoro ficou horrorizado, não só com esse novo aspecto de sua filha, mas também com o fato de não estar ela ainda prometida em casamento. E, de certa maneira, sentia-se furioso com Lucano por qualquer razão pouco conhecida. Levantou a voz para um tom estentório. Que brincadeira é essa? Não é hora de aula? Por que esse desregramento? As moças escravas olharam-no apavoradas e correram para os fundos da casa, como pétalas espalhadas pelo vento. Rúbria, ainda sorrindo, ficou com a bola em sua mão, fina e morena, e Lucano corou. Ainda não é hora, pai, disse a menina e correu para ele a fim de beijá-lo. Passou-lhe os braços ao pescoço e Diodoro não pôde resistir a corresponder-lhe, mas olhou furibundo para Lucano. 16 anos, exclamou, e brincando com meninas. Não podes arranjar melhor companheiro de brinquedo entre os de teu próprio sexo? Rúbria tornou a beijá-lo, contente, como fazia sua mãe, mas o pai olhou zangado para Lucano por cima dos ombros dela. O jovem manteve-se em silêncio, a cabeça amarela erguida orgulhosamente, o rosto frio e impassível. E com quem ele brincaria? Perguntou Rúbria, as mãos acariciando o braço do pai para confortá-lo. Não estava perturbada. Aprendera com a mãe a tratar Diodoro como uma criança querida, mas às vezes rabugenta. Nenhum dos moços escravos tem a idade dele, e não há famílias com filhos perto de nós. Olhou para Lucano, rindo, com ar malicioso. Ele também é sensato demais. Não é sensato demais para negligenciar suas lições e se meter em brincadeiras infantis e grotescas, disse Diodoro. Naquela manhã não estava gostando do jovem. Será preciso esperar até que a ampulheta deixe cair os grãos de areia exatos para começar os estudos? E é com um irresponsável desses que gasto meu dinheiro? Lucano contemplou com uma luz azul firme em seus olhos e abriu a boca para responder colericamente. Viu então que Diodoro estava amarelo, com ar de doente, e não tinha feito a barba. Lucano lembrou-se de que aquele era o dia dos magistrados e dos coletores de taxas, e que Diodoro, naqueles dias, estava invariavelmente de mau humor. A barba, por fazer, podia ser tomada como sinal tão exato como uma clepsidra, relógio de água dos antigos. Assim, Lucano sorriu brandamente. Fazes bem em reprovar-me, senhor. Afastou-se, pisando com altivez e graça, e Diodoro ficou a contemplá-lo, sentindo-se mais deprimido do que nunca. Vai com tua mãe, menina, disse com a aspereza incomum a filha. Agora sua amiga chegava.
Ele ouviu o ruído, o clangor infernal e tornou a pestanejar, gemendo. Rúbria beijou-o, acariciou-lhe o rosto, olhou com amorosa comiseração e correu para casa. Diodoro seguiu-a com os olhos até que ela desaparecesse e seu coração se confrangeu. Ainda ontem era um bebê preso ao seio materno, hoje fazia-se mulher e depressa deixaria seus pais. Eis um dos insuportáveis golpes da natureza. Pensou de novo em Lucano e agora sua cólera obscura voltava. Vira o olhar ardente de Rúbria para o jovem e vira Lucano responder com um profundo sorriso. Diodoro chicoteou os cavalos, tomado de pânico. Se não pudesse ser substituído naquele lugar contaminado, mandaria Rúbria e Aurélia para Roma, e mesmo o filho do senador, que era um jovem frágil e estudioso e não correspondia ao gosto exigente de Diodoro, poderia ser considerado um possível genro. Pelo menos algum dinheiro voltaria para a família, pensou o tribuno, que considerava ofensivo o fato de Carvilho Ulpiano ter a possibilidade de gastar uma simples moeda de tal dinheiro. Um velho orgulho retornou ao romano, e seu coração endureceu diante da afronta. Irritava-o agora a ideia de que aquele Lucano, aquele filho de um liberto, pudesse sequer olhar amorosamente para sua filha. Esqueceu, naquela sombria cólera que se ia inflamando, que Lucano era filho de Íris, a quem ele não via a não ser bem de longe, e ainda assim, furtivamente. Diodoro resolveu que naquela noite teria uma conversa muito séria com Aurélia. Ele, Diodoro, cumpriria a promessa de educar o jovem, a fim de que servisse humildemente em sua casa. Alguma das moças escravas, a mais fiel, modesta e bem dotada nas artes domésticas, seria liberta e um casamento arranjam-se-ia entre ela e Lucano. O senhor romano tinha apenas de ordenar, e ordenaria, que Lucano levasse sua esposa para Alexandria para que ela tomasse conta da casa humilde de seu marido estudante e lhe cozinhasse o pão e lhe servisse um vinho adequadamente inferior. Tenho sido brando e fraco, pensava o tribuno, mordendo seu espesso lábio inferior e chicoteando os cavalos. Esqueci que sou um romano, nesta província abafada, efeminada, depravada. Tenho tratado os escravos como iguais. Esquecera também muitas outras coisas. O rosto de Enéas ergueu-se diante dele. Aquela imitação de homem ardilosa, dissimulada, pusilânime. E a cólera cegou-o por alguns momentos, enquanto o coração batia como se tivesse sido insuportavelmente humilhado. Velha angústia, que não tinha feições, voltou a morder-lhe o coração. Quando chegou a Antioquia, estava com excelente disposição vingativa. Jamais matara um homem, a não ser em batalha, mas agora desejava matar. Se ao menos fosse Hércules, rasgaria aquela cidade em duas, com as mãos limpas. Para suas narinas, que as fedentinas da cidade assaltavam, prevalecia o cheiro de urina. Uma cidade tomada por odores excrementícios, e que faziam um procônsul romano a guiar sua própria biga ali, como um mesquinho comerciante. Ninguém o respeitava? Onde estavam seus soldados? Esqueceu que tudo aquilo fora coisa de sua própria deliberação e que dissera frequentemente ser um simples soldado e não um homem-dama da moderna Roma, que Cincinato entrara na cidade imperial montado num simples burro, sem qualquer séquito, a não ser pobres lavradores como ele próprio. Vai haver mudanças, prometia Diodoro a si mesmo, em sombrio silêncio. A seu encontro vieram Sexto e uma tropa de soldados com elmos, escudos e armas, como de costume no dia da justiça. Diodoro berrou para Sexto, o rosto flamejando de cólera. Então só agora pudeste arrancar-te para fora da cama a fim de vir ao meu encontro e escoltar-me? Sou eu um cão de magistrado provincial que não merece honras nem escoltas, mas devo guiar minha própria biga como o mais mesquinho dos camponeses de minha própria casa? Sexto estava habituado ao mau humor do tribuno naqueles dias, mas não a um ataque assim à sua integridade como soldado, como oficial digno e leal. Foi tomado de surpresa, então.
não se manteve em obediência e reserva militares, conforme estava treinado a fazer quando chicoteado pela língua de seu superior. Disse abruptamente: Por que, nobre Diodoro? Eu apenas cumpri tuas ordens expressas. Recusaste constantemente ser escoltado e ordenaste que em tua casa não ficasse soldado algum. Olhava com assombro para Diodoro, e seus soldados mantinham rostos impassíveis, olhando para frente, carregando os faices. São feixes de varas amarradas por uma correia em volta de um machado, cujo ferro surgia na parte de cima. Faices ou faícios que eram levados na Roma antiga pelos lictores, homens que precediam sempre os ditadores, cônsules e outros altos dignatários, quando se apresentavam em público, deram origem à palavra fascismo e os estandartes. Diodoro freou seus cavalos com tanta fúria que eles empinaram, e um casco quase alcançou o rosto de Sexto, que entretanto não recuou. Seus olhos jovens mostrando-se repletos tanto de censura como de espanto. Vamos, por Zeus! Mugiu Diodoro, chicoteando os cavalos. Onde está teu discernimento militar? Conseguiu controlar os animais e blasfemou contra eles. Não só me acompanharás até o palácio da justiça, mas voltarás comigo à minha casa e lá ficarás às minhas ordens. Saiu num repelão e Sexto sacudiu a cabeça desanimado. Depois ordenou severamente às suas tropas que o seguissem, acompanhando o tribuno. A biga de Diodoro estava agora envolvida na poeira quente, branca e gredosa, ao fim da rua calçada de pedras lisas. Sexto e seus soldados iniciaram um trote militar para segui-lo, e a humilhação do jovem soldado foi completa quando passantes começaram a zombar deles. Sexto rilhava os dentes. Estivessem ou não os magistrados mais tediosos do que costume, fossem os relatórios dos coletores de taxas os mais aborrecidos, mostrassem-se os nobres e mercadores locais mais queixosos, o caso é que, para Diodoro, aquele dia pareceu o pior de quantos se podia lembrar. Gritou, esmurrou a mesa, espalhou papéis, denunciou, insultou, atribuiu ancestralidade vergonhosa aos magistrados, juízes, nobres e coletores de taxas igualmente. Todos tinham cabeças de asnos. Suas mães se tinham empenhado desde a puberdade em obscenidades indescritíveis. Eles mostravam-se inteiramente analfabetos. Eram habitantes do país mais depravado e mais desprezível do mundo. O espírito deles era igual ao das moscas. Antioquia era uma cloaca e eles indignos habitantes dela. Desprezou-os todos, em linguagem enérgica. Com certeza, em alguma ocasião, ofendera imperdoavelmente os deuses, quando não, jamais estaria ali. Mandou-os todos para Plutão e impugnou sua honestidade, suas decisões, seus registros. Eram todos ladrões, mentirosos, idiotas e canalhas. Embora seu pulso estivesse rodeado de tiras de couro, ele deslocou com os murros sobre a mesa e seu rosto, entumecido e escarlate, esteve a ponto de estourar. Não quis comer nada quando lhe ofereceram vinho, expôs sua opinião a respeito dele e cuspiu. À tarde, quando saiu dali ruidosamente, sua cabeça era uma caldeira de dor e os músculos do pescoço estavam tomados de espasmos. Os que ficaram, pela primeira vez, mostraram-se partidários do mesmo ponto de vista. O tribuno estava louco, naturalmente, e era um animal como todos os romanos. Coletores de taxas e mercadores reuniram-se para se darem mútuas condolências. Os magistrados expressaram sua fervorosa esperança em vozes baixas e cochichadas, de que não só o tribuno descesse ao inferno, mas Roma junto com ele. Sexto arranjara cavalos para ele próprio e 3 de seus oficiais subalternos, e saíram a galope atrás da biga de Diodoro. Mal conseguiam manter-se no ritmo dele. Guia como Apolo, pensava Sexto, ainda magoado, sem a beleza de Apolo. Devia entrar para as corridas dos circos. Deuses, ele vai matar aqueles pobres animais. Seu coração de soldado, contudo, estava repleto de consternação. O tribuno parecia estar temporariamente fora de si. Sexto invocou Ares.
o Marte da mitologia grega, enquanto galopava pela estrada cheia de sulcos. O calor úmido era intenso, e sob sua armadura os sombrios soldados suavam e seus escudos mostravam-se pesados demais. Alguns deles pensavam em que castigo iriam receber e qual a transgressão alegada. O senador Carvilho Piano estava sentado graciosamente no pórtico externo com a cunhada Aurélia, bebericando um dos mais caros vinhos de Diodoro e fazendo comentários sobre a bebida, para si próprio, em linguagem expressiva. Aurélia, a boa matrona, ia diligentemente ocupando as mãos em costurar, hábito vulgar e comum que sua irmã compartilhava, pois Cornélia jamais seria uma dama elegante. Tiveram um sobressalto ao ouvir o trovejar dos cascos e ao verem à distância a grande nuvem de poeira luminosa. O senador ergueu-se, seus trajes brancos flutuando em torno do corpo. Vamos por Mitras, um dos deuses da religião dos persas, deus da luz. É um minotauro, monstro metade homem, metade touro, que vivia em Creta e foi morto por Teseu. Que se aproxima? Ou Plutão que explode através da terra? Provavelmente é apenas Diodoro, respondeu Aurélia, sem se perturbar. Esse é sempre um dia ruim para ele, mas não há outros cavalos seguindo os dele? Pôs de lado sua costura e levantou-se para ver e ouvir. Jovem mulher otimista, jamais pensava que coisa alguma fora do comum pudesse ser de mau agouro. Está trazendo hóspedes para o jantar? Se são hóspedes, trata-se com certeza de cocheiros que perderam a prática, disse o senador, resguardando os olhos do sol da tarde e esticando o pescoço para poder enxergar. Começou então a rir, distinguindo Diodoro a chicotear seus cavalos de pé como um corredor em sua biga, e os soldados precipitando-se atrás dele, todos envolvidos em radiantes nuvens de poeira. Bateu as mãos e fez exclamações de estímulo, como quem aplaude os cocheiros dos circos. Ele conseguirá, ele chegará primeiro aos portões. Pelos céus, com esse calor, murmurou Aurélia, e com aquela dor de cabeça, por que Sexto veio com ele, e os outros? Sou eu sua esposa para saber o que Diodoro faz? Perguntou o senador razoavelmente, ainda a rir. Diodoro alcançou o portão como uma trovoada, saltou da biga e atirou as rédeas para o lado. Seus seguidores chegaram em tropel e mal conseguiram evitar chocar-se contra a biga parada. Seus cavalos dançavam, empinavam-se, corcoveavam por ali, relinchando angustiados. A luz do sol tirava reflexos dos elmos e das armaduras dos soldados, e os cavalos estavam cobertos de suor. Diodoro entrou pelo portão num arranco e foi num passo enérgico até o pórtico externo. Relanceou um olhar furibundo para o senador e ignorou sua esposa. Que? Ainda estás aqui? Perguntou grosseiramente. Ainda não começaste a sentir falta de seus coribantes e bacantes? Coribantes eram sacerdotes da deusa Cibele, filha do céu, deusa da terra e dos animais, esposa de Saturno, mãe de Júpiter, Netuno, Plutão, que dançavam e tocavam nas festas daquela deusa. Diziam-se os inventores dos tambores. As bacantes eram sacerdotisas que nas festas de Baco, deus romano do vinho, filho de Júpiter, o Dionísio dos gregos, celebravam os mistérios e dançavam aos gritos a cabeça coroada de Hera. Tais mistérios, as celebradas bacanais, acabaram por causar escândalo e foram proibidos pelo Senado. Nem enlanguesces pelos seus gladiadores e atores prediletos. Arquejava, tinha a fronte arroxeada e pingava suor. Querido, disse Aurélia, estupefata diante daquela rudeza e alarmada com a aparência do marido. Deu um passo para ele, que a afastou com um gesto. Vai para os teus aposentos, mulher. Disse isso sem olhar para ela. Aurélia apanhou sua costura e desapareceu entre as colunas da casa, os olhos repletos de lágrimas. Jamais Diodoro lhe falara assim. O senador não se perturbou. Permaneceu ali, ostentando toda a alta elegância, e o rosto mostrava-se divertido.
Considerava Diodoro um rústico, um militar imbecil, cuja disposição, como a de todos os soldados, era mais adequada para um animal do que para um homem. Ergueu as sobrancelhas, sorriu e olhou com ar crítico para a taça que tinha na mão. Baco desdenharia este vinho, meu bom amigo e irmão, e mesmo que eu estivesse saudoso, não há bacantes agitando-se em torno de mim. O leve insulto fez Diodoro tremer. Ficou diante daquele calmo patrício, com suas mãos belas e sua toga lindamente pregueada, como figura selvagem e sombria de um militar bárbaro coberto de pó, os olhos furiosos, o rosto violento e rubro todo convulso. Seu arquejo fazia-se audível na quietude da tarde. Arrancou o elmo e atirou-o sobre as pedras, onde rolou e retiniu. Carvilho, o piano, tomou um delicado gole do vinho e sacudiu a cabeça como que deplorando. O senador sentou-se de novo, graciosamente. Suas sandálias eram de prata, presas com fios de ouro. Senta-te, sugeriu ele, como homem que hospeda outro de categoria inferior. Toma um pouco de vinho, isso te refrescará. A dor de cabeça ainda está muito forte? Tenho comigo meu médico e ele traz uma poção que é muito eficaz. Queres que eu o chame para que te preste serviços? Estava sentado em sua cadeira, figura estranhamente majestosa, à vontade no pórtico tosco da frente de uma casa que considerava plebeia ao extremo, própria apenas para um capataz de escravos. Que Mercúrio amaldiçoe teu médico, disse Diodoro. Atirou-se a uma cadeira e começou a enxugar com as mãos o suor que escorria da testa. Quando o senador lhe ofereceu seu lenço perfumado, Diodoro rejeitou-o com uma blasfêmia. O senador riu. O dia deve ter sido excitante no Palácio da Justiça, comentou ele, servindo-se de um doce grosseiro que estava numa bandeja de prata a seu lado sobre a mesa. Olhou em torno de si, procurando um servo. Era demais pretender que houvesse um servo à mão naquela casa bárbara. Portanto, o senador serviu o vinho para o tribuno, estendendo-lhe o copo como uma reverência. Diodoro quis recusá-lo, mas sua boca estava seca e ardente pela poeira e pela febre, e assim arrebatou a taça das mãos do outro e esvaziou seu conteúdo num gole só. Começava agora a sentir-se embaraçado por ter insultado seu hóspede, mesmo sendo esse hóspede o seu cunhado. Ali ficou, os joelhos afastados e seu corpo forte e nervoso inclinado para frente, a cabeça ligeiramente abaixada. Ficou a olhar sombriamente para o fundo da taça vazia. Sou uma chaga purulenta. Carvilho, o piano, cogitava onde seus próprios servos poderiam estar. A frouxidão e o descaso plebeu daquela casa, sem dúvida, os contagiaram, e os patifes estariam provavelmente folgando com os outros escravos. Contudo, afrouxou o corpo. Achava o ar da Síria muito salubre e agradavelmente tépido, pois era homem de sangue frio. O senador compreendia que Diodoro se estava desculpando, menos para ele do que por se ressentir sombriamente de ter cometido uma grande falta com outras boas maneiras, grande mesmo para um soldado. Suas feições aristocráticas assumiram expressão agradável e compreensiva, e seus olhos pequenos e pálidos, sem cor definida, tomaram o aspecto benigno que ele reservava para os clientes, principalmente para os grandes proprietários de terras que desejavam favores em troca de respeitável emolumento. O tribuno levantou-se, tirou o peitoral, soltou o cinturão de couro com a espada curta e atirou-os sobre uma cadeira. Seu corpo revelou-se sob a túnica de linho cor de terra vermelha, tecida em casa pela cuidadosa Aurélia, que também fiara e costurara para ele. Suas pernas e braços robustos, bem como o peito, eram cobertos de pelos pretos e eriçados, e ele irradiava força, masculinidade e suor, a tal ponto que o senador fechou os olhos delicados. Soldados, refletia ele, são inevitavelmente violentos e estúpidos, e Diodoro não constituía exceção. Embora Cornélia, mulher simples, declarasse serem destinados a Diodoro os livros que o senador estava sendo constantemente compelido a mandar para Antioquia, o remetente não acreditava em tal coisa, um vândalo. Os vândalos eram um antigo povo germânico que invadiu a Gália, depois a Espanha e a África. Eram temíveis, onde quer que passassem, daí ter ficado a expressão até hoje para designar depredadores de monumentos, árvores, etc.
Ele, seu pai e todos os seus ancestrais tinham fama de absoluta integridade, honra, virtudes e qualidades militares em Roma. Aquilo, considerava o senador, era a qualidade deles, prosaica, rústica, sem inteligência. Ainda assim, embora os augustais rissem de Diodoro e mesmo Tibério, de rosto frio, sorrisse à menção de seu nome, ele tinha influência entre seus iguais de Roma, e nunca se subestimava o poder dos tribunos e militares, embora eles fossem estúpidos. Diodoro tornou a encher a taça, deixando que algum vinho caísse sobre suas mãos. O poente vermelho manchava as paredes brancas da casa e fazia dos pilares colunas rosadas. Um odor quente e doce derivou dos jardins que ficavam atrás da casa, e as palmeiras farfalharam. Tudo era quietude e paz, bom para os nervos de um cavalheiro que viera de Roma, onde o ar recendia as intrigas. Diodoro sentou-se, repetiu em tom menos sombrio, porém mais duro: "Sou uma chaga purulenta." O senador suspirou e olhou para suas mãos cheias de joias, pensativamente. Tentou, entretanto. "Não és, com certeza", disse ele. "Em todo este encanto e com o poder que mantens na província. César está muito satisfeito contigo. Disse-me antes da minha vinda: meus cumprimentos ao nosso bom Diodoro. E diz-lhe que não sei de outra província ou país mais bem governado." "Ele quer dizer", falou Diodoro rudemente, "que não sou mentiroso nem ladrão, que lhe mando as taxas prontamente, que procuro ser o mais justo possível em meu trato, e com isso a Síria não lhe dá preocupação." O senador tornou a suspirar. Tinha a cabeça estreita, de cabelos pretos e lisos. Sua boca era ligeiramente efeminada e um tantinho cheia e vermelha demais para um homem. Diodoro continuou, e agora sua voz tremia um pouco. "Lembro-me de meu velho camarada de armas, Gaio Otávio, que tu delicadamente chamas Augusto. Quando me escreveste que ele morrera em Nola, velho lar de seu pai, nos braços de sua esposa, meu coração despedaçou-se. Não reconheço seu sucessor como meu César. Não o reconheço em meu coração, mesmo que fales nele como uma divindade." Divindade. O senador olhou rapidamente em torno de si. Esperava que ninguém o estivesse espiando, ninguém que pudesse repetir declarações tão comprometedoras. Tossiu e murmurou: "Um homem deve ser discreto. Não tomes esse aspecto tão colérico, meu Diodoro. Se bem me recordo, tu te queixaste em cartas que me escreveste que teu velho camarada de armas tinha finalmente destruído a República e terminado com a liberdade política. Queimei tuas cartas, naturalmente, pois elas eram perigosas." "Tolice", falou Diodoro com raiva e cheio de ressentimentos. "Eu lhe escrevi também uma carta nesses mesmos termos. Velhos amigos, velhos soldados, são honestos uns para com os outros. Eu era como um filho para ele. Brigávamos a propósito das honrarias que ele tinha aceitado, e meu pai também brigou com ele pelo mesmo motivo. Sim, a República morreu com ele, e não inteiramente por sua culpa, mas foi um bom soldado, melhor, na minha opinião, do que o próprio Júlio César. Perdoa-se a um bom soldado muitas coisas, embora não se perdoe naturalmente a usurpação do poder, e por isso eu o censurava frequentemente. E ele me disse, quando era homem sensato: cidadãos corruptos criam governantes corruptos, e é a turba que finalmente decide quando a virtude morrerá." A despeito de si próprio, o senador sentiu-se surpreendido e marcou seu primeiro respeito por Diodoro, que podia ralhar com César impunemente e receber respostas que eram desculpas. Esse patife, agora coroado com folhas de carvalho, pessoa de sangue frio, pode ser tecnicamente meu imperador, e eu o sirvo como soldado, assim como meu pai serviu Gaio Otávio, mas não preciso fingir que o adoro nem vê-lo como um dos deuses. Diodoro remexeu-se em sua cadeira raivosamente. "E quero ir para minha fazenda próxima de Roma e esquecer vossas malditas turbas, toda a vossa política e depravação, e ficar com a minha família sob as árvores frutíferas." "E esquecer também que és um soldado, meu violento Marte?" Diodoro hesitou. "Se Roma precisar de mim como soldado, então devo responder.
não sou necessário na Síria. Mandai um dos vossos patifes para cá, e ele estará mais indicado para este lugar infernal do que eu. Lançou um imenso suspiro, continuando. Pelo menos o meu César era virtuoso, e sua esposa foi amada por ele até sua morte, durante 50 anos inteiros. Dize-me, Tibério é homem assim? O senador esfregou o queixo, e seus olhos atiraram-se para o pórtico, olhando para além da porta aberta, e disse, usando o tato. Não sou homem de discussões e meu negócio é política, e embora veja César frequentemente, não discutimos nada que possa trazer controvérsias. Em outras palavras, Tibério tem ignorado as minhas cartas e tu não as discutiste com ele. Os olhos veementes de Diodoro faiscavam. Paciência, paciência, murmurou o senador, cogitando consigo mesmo sobre quando seria servido o jantar. Estava também começando a sentir dor de cabeça. E falou cheio de esperanças. Haverá hóspedes para o jantar? Talvez os hóspedes tivessem efeito tranquilizante sobre aquele incontrolável soldado. Hóspedes! Exclamou Diodoro. Não. Convidaria inferiores a vir à minha casa? Não conheces Antioquia? Digo-te, eu apodreço aqui. Se não visitar o procurador em Judéia uma vez por ano, mais ou menos, morro de tédio e raiva. Esperaste um banquete como aqueles a que estás habituado em Roma, com Tibério? Ó deuses, pensou o senador desanimado, e disse razoavelmente, por que te ressentes assim? Afinal, Tibério é um magnífico soldado. Diminuiu a taxação onde pôde, em nome da economia, é relativamente honesto e cavalheiro honrado, justo em seu trato com as províncias e consolidou o império. Quanto a banquetes, como soldado que é, Tibério não os aprecia. Pensava que ele fosse um Baco? Estive com ele em campanha, disse Diodoro, sombrio e esfregando a fronte dolorida. Não se podia comparar a Gaio Otávio, acrescentou, como quem se defende. Mas é um homem silencioso, de espírito frio. Entrega demasiado as coisas a vós, senadores. Permite a agitação a demasiadas línguas soltas, e isso não são maneiras de imperador. Não há disciplina. Ainda assim, ao contrário do teu querido Otávio, é um romano de tua própria espécie. Quando subiu ao trono, havia menos de 100 milhões de sestércios no tesouro. Agora a quantidade cresce de mês para mês. Ele é sóbrio. Apesar disso, usa espias e informantes como soldado algum deve fazer, disse Diodoro. Quando o homem tem medo de seus compatriotas e teme ser assassinado, é preciso examinar esse homem. Tornou a olhar com ira para o senador. Por que ele não responde às minhas cartas? Porque estás administrando a província a gosto dele. Se não estivesse, seria chamado abruptamente. Digo-te, Tibério e tu sois da mesma espécie. Isso não lisonjeia, declarou Diodoro. Levantou-se. Se eu fosse César, poria todos vós, senadores, em vossos lugares. Em outras palavras, serias um tirano, disse o senador sorrindo. Eu teria disciplina, respondeu Diodoro, suspendendo o cinto de sua túnica. Encorajaria os novos homens, a classe média em Roma, os cavaleiros rurais, os mercadores, os lojistas, os comerciantes, os advogados, os médicos, os construtores. Compreendo que eles não são patrícios, mas também eu não sou. Muitos deles pertencem a antigas famílias da Etrúria. Os olhos dele acenderam-se. No que a mim se refere, podemos entregar a Itália de volta aos etrúrios e deixá-los, bem como os novos romanos, estender-se com a população de Roma, não para afagá-la como fazeis vós, os senadores, pelos seus favores imundos. Nem encheria meus aposentos de gladiadores e de patifes libertos, chamando os meus clientes, Córdia. O senador estava de novo ligeiramente divertido. Tibério não é Catilina. Lúcio Sérgio Catilina, patrício romano, entre 109 e 62 a.C., conspirou contra o Senado, sendo denunciado por Cícero, Marco Túlio Cícero, o mais eloquente dos oradores romanos. Catilina morreu em Pistóia, de armas na mão, e seus cúmplices foram executados através da insistência de Cícero, que, por sua vez, morreu assassinado a mando do imperador Marco Antônio e sua esposa Fúlvia, que ele atacara tremendamente em suas Filípicas.
A expressão catilinária, usada para expressar violenta censura, vem dos discursos de acusação feitos por Cícero contra Catilina. E tanto quanto me consta, os novos homens não produziram ainda nenhum Cícero. Diodoro começou a afastar-se em passos pesados, resmungando desdenhoso. Então deteve-se. Não te esqueças, meu bom Carvilho, de que jantamos quando toca o gongo. Enquanto isso, vou lavar um pouco a fétida poeira de Antioquia do rosto e das mãos. O senador ficou sozinho no crepúsculo, que descia rápido e purpurino, e recostou-se em sua cadeira, suspirando de satisfação. Alguns dias mais aliviariam seu nervosismo. Aquela casa, embora bárbara e dispondo de poucos móveis, sem qualquer luxo ou distinção, praticamente sem marfins, sem vasos murrinos, dá-se esse nome a certos vasos que foram altamente apreciados outrora e feitos de murra, material que não nos é muito conhecido, custavam verdadeiras fortunas. Com poucas excelentes estátuas, mesmo dos deuses, sem candelabros coríntios de bronze, sem quadros de mérito, e embora os dormitórios fossem meros cômodos arranjados apenas para o vulgar dormir animal e não para o prazer, tinha certo repouso simples. E, melhor do que tudo, não se esperavam favores dele, e ali não se precisava estar em guarda. Os bárbaros, conjeturava ele, às vezes podem ser admirados. Refletia também que não era prejudicial, em Roma, estar ligado pelo casamento à velha família romana de Diodoro, tão respeitada. Mesmo Tibério sorria para Carvilho Piano mais frequentemente do que para seus colegas, e se aquele sorriso era invariavelmente delgado e ácido, pelo menos era um sorriso. E também, com frequência, pedia notícias de Diodoro. As fontes do jardim que ficavam atrás da casa cantavam, claras e musicais, na sombra silenciosa, e os pássaros faziam coro para aquela música. Espreguiçando-se prazerosamente, o senador levantou-se e caminhou para os jardins. Tinha uma propriedade fora das portas de Roma, mas não se lembrava de que ela tivesse o efeito calmante daquela, nem que as fontes murmurassem e jorrassem com tal harmonia para a curva dourada da lua que ia subindo. O ocidente se tornara uma série de pequenos lagos de fogo rodeados de um verde sobrenatural, translúcido, que se parecia a verdor celeste. As colunas brancas da casa, simples e jônicas, e as colunatas sem ornamentos pareciam neve esculpida, salpicada aqui e ali, pelas derradeiras tintas profundamente purpurinas do sol. O senador chegou aos jardins. Todo o recinto envolvia-se em luz cor de heliotrópio, abafada e secreta, mas a água das fontes cintilava como prata. O odor dos jasmins flutuava na branca aragem noturna, e as palmeiras sacudiam seus leques contra o céu, onde as cores de ametista se iam aprofundando. O homem olhou em derredor com satisfação, regozijando-se com aquele silêncio rompido apenas pelo som da água e pela voz langorosa dos pássaros. Então teve um sobressalto. Jamais reparara antes naquela bela estátua de mulher, em tamanho natural, erguida junto à fonte do centro, um braço de neve estendido, de forma que as pontas dos dedos pudessem tocar as águas levemente luminosas da bacia de mármore. Onde teria Diodoro, que jamais apreciara trabalhos de arte, conseguido tão maravilhosa criação? O senador fervia de inveja. Na Sicília, talvez. Os sicilianos coloriam suas estátuas, às vezes com delicadeza. Aquela tinha cabelos dourados, estava vestida à moda grega, e o perfil adorável e pensativo fora tão habilmente tocado de róseo que seria de supor tratar-se de carne viva. O manto de alabastro envolvia o busto mais perfeito e divinamente belo, que quase parecia respirar naquela misteriosa luz que ali pairava, e as pregas do tecido, simples e nobres, tombavam da cintura esbelta como um junco e modelavam-se sobre as coxas cintilantes. Nunca o senador vira coisa mais adorável. Praxíteles, escultor grego célebre, 390 a.C., jamais modelara forma tão graciosa e de tão delicada perfeição. Então, para terror do supersticioso Augustal, que não acreditava nos deuses, somente os temia,
A estátua vacilou um pouco e moveu-se. Ele recuou um passo, umedecendo os lábios com a língua. Não se sentira surpreendido se a estátua em movimento erguesse um arco de prata e se voltasse para ele, visando-o no coração com uma flecha pela ousadia de vislumbrar Ártemis em sua virgindade. Foi então que ele viu Diodoro em pé no arco das colunatas, inconsciente da presença de seu hóspede na sombra purpúrea que se adensava. Diodoro olhava para a majestosa jovem que, com a cabeça baixa, ia lentamente deslizando para fora, dirigindo-se para o portão do jardim. A imobilidade absoluta do tribuno atraiu a atenção alerta do senador. Viu o rosto de Diodoro e a sua sombria intensidade que podia ser observada mesmo naquela meia-luz. Viu-lhe o perfil, contorcido por uma espécie de pesada dor, de desesperado sofrimento. A moça, sem perceber a presença dos dois homens, alcançou o portão, abriu e desapareceu na névoa. Agora, por Jove, pensou o senador, intrigado com a atitude e expressão de seu hospedeiro. Ele não é tão invulnerável, afinal. Essa não é a expressão de um marido virtuoso, de um soldado absorto. É a expressão de um homem apaixonado, e eu não o censuro. A escrava excitaria o próprio Júpiter, levando-o ao êxtase. Ouviu Diodoro suspirar. Foi um ruído rápido e terrível na sombra. As mãos cabeludas do tribuno contraíram-se ao longo de seus flancos. Mais intrigado do que nunca, o senador tossiu. Depois aproximou-se do outro. Diodoro teve um sobressalto e olhou para seu hóspede como que estonteado, a dor desaparecendo devagar de seus olhos altivos. Durante alguns instantes, não pareceu estar vendo o senador. Vamos, disse Carvilho Piano, em tom de cordial congratulação. Esta é a escrava mais bela que já vi. Pensei por um momento que se tratasse de uma estátua e que me pudesses vender. Na verdade, minha oferta permanece. Diodoro nada disse. De fato, parecia temporariamente incapaz de falar. Conseguiu apenas fixar os olhos com aquele alinhamento estranho na figura do senador, como se tivesse sido profundamente abalado. Carvilho Piano bateu-lhe pancadinhas afetuosas no ombro. Afrodite, deusa grega da beleza, tal como Vênus, com quem ela se identifica, ou era na mitologia latina. Jamais se revestiu de tamanha beleza, disse ele. Qual foi o mercador que te vendeu mercadoria assim, e onde existe quem se lhe compare? Tem ele deleites similares? Tem ele um estábulo de tais Eurídices? Eurídice era esposa de Orfeu, músico divinal que amansava as próprias feras com o som de seus instrumentos. Tendo Eurídice sido picada por uma serpente no dia de seu casamento, Orfeu desceu ao inferno e conseguiu abrandar as divindades infernais que consentiram ele restituir a esposa, com a condição de que a levasse, precedendo-a e sem olhar para trás. Orfeu não resistiu e voltou-se para ver Eurídice, perdendo-a, então, definitivamente. Tornou-se presa de grande dor e abatimento, terminando por ser dilacerado pelas bacantes. De tais formas feiticeiras e de tais faces olímpicas, relativa ao céu dos deuses, o Olimpo. Estalou delicadamente os lábios. Estava impregnado de desejo e inveja, e continuou. Embora seja possível que já tenha perdido sua virgindade, e tossiu. Eu estou disposto, meu Diodoro, a fazer-te uma esplêndida oferta por ela. Ficou assustado com o rosto que Diodoro voltou para ele, um rosto de tão selvagem cólera, sofrimento e ultraje, que o senador recuou precipitadamente, cogitando em se estaria diante de um louco. Mas, quando Diodoro falou, foi com voz baixa e rouca, como que abafada. Estás enganado. Aquela mulher não é uma escrava, é minha liberta. Libertaste tão gloriosa criatura? Perguntou o senador, sua perturbação dominada pelo espanto. Ela foi uma filha para minha mãe, disse Diodoro, a voz ainda sufocada. Não é uma moça, é uma mulher de quase 30 anos, esposa do meu guarda-livros, Enéas, um liberto. Respirou pesadamente, continuando. Além disso, é mãe do meu protegido Lucano, que eu estou educando para que seja médico. O senador, desapontado e desgostoso, sacudiu a cabeça. Eu juraria tratar-se de uma jovem virgem.
É uma calamidade que ela seja livre. Daria uma fortuna ao seu senhor. Bateu no queixo, naturalmente, com uma unha polida. Ela estava à tua espera, por acaso, meu Diodoro, e eu vim perturbar-vos? Diodoro disse, quase num sussurro. Não. Ela não sabia que eu estava aqui. É evidente que se tem atrasado. Seus olhos tomaram a luz dura do sofrimento, e ele voltou-se, desaparecendo da casa. No momento em que entrara, o gongo soou, e o senador, tentando heroicamente engolir seu constrangimento diante da rudeza de seu hospedeiro, que o precedera sem lhe dizer uma palavra, seguiu com tranquila elegância.